Olá, atiradores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje gostaria de apresentar uma metodologia para selecionar munições no calibre 22LR, visando melhorar o agrupamento dos impactos dos projéteis, melhorando assim a precisão do tiro. Antes de iniciarmos o vídeo, convido a vocês a se inscreverem no canal e, se gostarem dessa abordagem, deixe um like e ative o sininho para receber as notificações. Ficando aqui meus agradecimentos de forma antecipada. Então vamos para o vídeo. Os atiradores de calibre 22 geralmente utilizam a munição Target da CBC. Isso se dá por vários motivos, como por exemplo, o custo. Ela é uma das munições considerada mais barata em relação às demais, e também é de fácil aquisição. Em qualquer loja revendedora do produto você encontra facilmente. É uma munição de 40 grains, que tem velocidade de 350 metros por segundo na boca do cano e uma energia de 159 joules. Para uso geral, ela apresenta um desempenho razoável, dentro do alcance útil de 100 a 150 metros. Por outro lado, é uma prática muito comum utilizar esse tipo de munição em competições. É nesse caso que queremos obter um melhor desempenho dessa munição. Diante desse cenário, nós utilizamos um método que agrupa os cartuchos pelo critério do peso. O critério é criar grupo distinto dentro de um intervalo de pesagem de 0,20 grains, iniciando em uma faixa de 152 grains, com incremento de 0,20 grains até 54 grains. Acreditamos que essa faixa suporta todos os valores esperados de peso. Para isso vamos utilizar uma balança de precisão, que tem a capacidade de medição em gramas e em grains, sendo que sua capacidade máxima é de 50 gramas. Inicialmente vamos pesar os componentes individuais do cartucho, no caso o propelente ou pólvora, o projétil, também conhecido como ponta, e o estojo, com e sem o fulminante, que faz o papel da espoleta. Em seguida, nós vamos comparar as variações encontradas nessa pesagem para certificar quais são os componentes que interferem no peso final do cartucho. Após isso, nós vamos pesar individualmente a munição de 3 caixas de 50 cartuchos e agrupá-la conforme o critério apresentado. Em termos de critério, nós vamos separar em 3 grupos. Um grupo de 52 grains, um de 53 grains e um de 54 grains. Cada grupo é subdividido em 0,20 grains. Então nós vamos ter um subgrupo de 0 a 20, de 20 a 40, outro de 40 a 60 e assim por diante. A partir desse momento, nós vamos iniciar a nossa pesagem dos componentes do cartucho. Então, nesse caso, nós vamos calibrar a balança, Então, para calibrar a balança, nós pressionamos aqui a tecla de unidade, colocamos aqui o peso que vem junto com a balança de 50 gramas e ele passou. Então, a partir desse momento, ela já está calibrada. Após a calibração da balança, nós escolhemos a unidade, que no caso vai ser grains. Observe que tem um GNzinho ali. E vamos fazer a tara desse recipiente que vai receber a pólvora, Ele está com 66,42, ele pesa. Nós vamos fazer a tara e está zerado. Se nós retirarmos eles aqui, ele vai dar negativo, menos 66,48, que é o peso dele. Ok, pessoal, nesse momento nós vamos desmontar 3 cartuchos de munição Target e medir os componentes que compõem esse cartucho. Em seguida nós vamos fazer uma análise qual o componente que pode impactar no peso total do cartucho. Então, quais são esses componentes? Nós vamos medir o estojo, a pólvora, e vamos medir a ponta, o projétil.
O estojo ele vai ser medido com a substância, né, que faz o papel da espoleta. Já que é uma munição de fogo circular, essa substância ela é injetada, né, no cartucho. Para isso nós vamos utilizar um alicate de pressão e um alicate de bico comum. O alicate de pressão, né, serve para você ajustar o diâmetro do estojo do cartucho. Então nós vamos para o primeiro cartucho, nós tiramos aqui o projétil, por enquanto ele fica aqui, e vamos medir a pólvora, né, em grains, né? Então nós temos a primeira medida, que é 1,26 grains. Nós vamos para o segundo cartucho. E vamos medir a pólvora. Então, o peso da pólvora do segundo cartucho deu 1,54 grains. Da mesma forma, vamos deixar aqui a ponta e o estojo. Seguindo o nosso procedimento, né, nós vamos fazer o terceiro cartucho. Novamente, colocamos aqui o alicate de pressão. Vamos para o terceiro cartucho. Deu 1,66 grains. Vamos agora tirar a tara, né? E vamos medir as pontas. Teoricamente as pontas são 40 grains, né? Essa daqui deu 41,54. Vamos medir a segunda ponta. 41,92. Deixa eu trazer ela um pouquinho mais aqui para o meio da balança. 41,94. E a terceira ponta 41,16. O outro estojo ainda está aqui. Vou tirar ele. Então nós temos 9,68 grains. (9,70 grains). E 9,70 grains. Então, basicamente, isso foi o peso dos componentes. Nessa tabela, né, nós sumarizamos os valores medidos de cada componente, onde tiramos a média e a variância e o desvio padrão. E fizemos uma correlação entre o desvio padrão e a média, de tal forma que a gente medisse a influência da variação com relação ao valor medido. E nesse caso, a gente observou que essa maior influência é com relação à pólvora, tendo em vista que ela deu 13,81%. A ponta deu 0,94% e o estojo mais o fulminante deu 0,12%. Em seguida, nós vamos realizar a pesagem de 3 caixas com 50 cartuchos de cada e tentar selecionar esse cartucho conforme o critério de variação na faixa de 0,20 grains. Isso em um primeiro ciclo, que no nosso caso a gente só vai utilizar esse ciclo. Seguindo, né, a nossa metodologia, né, vamos pesar individualmente e agrupá-las conforme o critério estabelecido. 53,02, nós vamos anotar aqui todos os valores na tabela Excel. Observe que 53,02 estaria nessa posição, né? 53 de 0
a 53,000 a 53,20. 53,24 vai na coluna seguinte, que é de 53,20 a 53,40. 53,02, 53,28, concluído, né, a pesagem. Então essa foi a primeira pesagem. A maioria dos cartuchos pesados foi nessa faixa de 53 de 20 a 40 e de 53 de 20 a 60. Então o que é que nós podemos fazer agora? A gente estreitar a faixa, por exemplo, sair de 0,2 grain para 0,10 grains e utilizar essas duas fileiras aqui de 53 de 20 a 40 e de 53 de 40 a 60, você fazer uma nova seleção com intervalo de 0,10, de forma que você vai se aproximando das munições com os pesos iguais, né? bem parecido. Então, em termos de pesagem, a prática é essa. Você pode fazer, né, quantas rodadas você deseja, dependendo do grau de precisão que você quer e de agrupamento, de tal forma que você selecione cartucho praticamente com o mesmo peso. Uma vez as munições selecionadas, né, nós vamos para o stand de tiro para verificar o comportamento do agrupamento na prática. Estamos aqui no Speed Club de tiro, que é um local seguro e certificado pelas autoridades competentes. O nosso teste é composto pela realização de 20 disparos, com 4 grupos de 5 tiros, sendo 3 com munição selecionada e 1 com munição escolhida de forma aleatória. Então, vamos para a prática. Vamos selecionar esses dois conjuntos de munição de 53 no intervalo de 20 a 40 e 53 no intervalo de 40 a 60. Bom, pessoal, espero que tenha contribuído para mostrar, né, essa metodologia e disseminar o tiro desportivo. E mais uma vez peço, né, se vocês gostaram, deixe um like, ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal, né, que é muito importante para quem faz o vídeo. 91% dos atiradores que assistem os vídeos, eles não são inscritos do canal. Ok, pessoal, estamos aqui no Speed, vemos aí o alvo 1 com o primeiro impacto no 8. Agora vemos aí o segundo impacto em cima da linha entre o 9 e o 10. Partindo agora para o terceiro impacto, praticamente em cima do impacto anterior. E agora o quarto impacto, próximo da linha entre o 9 e o 8. E por fim o quinto impacto aí no 8, um pouquinho superior. Aqui nós temos o alvo 1, né, com os 5 impactos registrados. Aqui nós temos o alvo 2, também com os 5 impactos. E, por fim, o alvo 3. Esses foram o resultado dos 3 alvos.
Isso aqui é o resultado dos impactos do alvo 1, tratado pelo software MyShooting. Ele mede exatamente o agrupamento, né? Que é o que a gente deseja melhorar aqui com a nossa metodologia de seleção. Ele apresenta aqui uma tela em amarelo, onde basicamente você configura, né, os dados do cenário de teste. Então a distância é 20 metros, calibre 22, o nome do atirador, o tipo da arma, a data, né, que foi realizado, e os dados ambientais, né, a temperatura e a velocidade do vento. Como os disparos foi feito no clube de tiro, né, um ambiente interno, a velocidade do vento aqui foi considerada 0. E aqui embaixo, nesse quadro azul, ele oferece as informações do agrupamento em si. Então, você tem aqui um círculo amarelo e um quadrado em azul. Essa linha pontilhada é a diagonal do círculo, né? Que aqui deu 37 milímetros, que transformando em CIMOA dá 6,29 MOA. Uma observação aqui é que você está trazendo a distância em MOA para 20 metros, né? Porque o MOA é aproximadamente 1 polegada a 100 jardas. Quando você faz uma correlação para uma distância de 20 metros, essa polegada, né, que seria aproximadamente 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros, se transforma em 5,88 milímetros. Então, se você dividir 37 milímetros por 5,88, nós temos 6,29 MOA. Da mesma forma, ele dá a dimensão do quadrado azul, né, que é 35 milímetros vezes 27 milímetros. Ele dá o raio, né, que seria o diâmetro dividido por 2, então 3,15 MOA, ou 18 milímetros. E dá a distância tanto na vertical como na horizontal. No caso aqui, ele, vamos dizer assim, o centro do agrupamento está a uma distância 9 milímetros acima e 38 milímetros à direita, transformando 9 milímetros em MOA, dá 1,63 MOA acima e 6,52 MOA à direita. Aqui na linha inferior, né, nós temos o número de impactos, no caso 5 impactos. São 3 aqui, mais 2 aqui. O alvo 2 também tem a mesma análise, né? Aqui os impactos saíram mais aqui bem próximo da horizontal, seguindo a horizontal para a direita. E no caso aqui, o agrupamento ficou de 40 milímetros, que é 6,81 MOA. Da mesma forma o raio, né, de 20 milímetros. E a distância, o centro do agrupamento em relação ao centro do alvo, ele ficou a 3 milímetros para cima e 45 milímetros para a direita. E aqui o número de tiro. Dando continuidade, né, nós vemos aqui o alvo 3, também ficou com 40 milímetros, né, 6,93 MOA. A dimensão do quadrado é 34 milímetros por 30 milímetros. O raio ficou 3,47 MOA, que é equivalente a 20 milímetros. A distância do centro do agrupamento para o centro do alvo ficou a 8 milímetros acima e 25 milímetros à direita. E aqui o número de tiros. E por fim, né, nós temos o alvo que, vamos dizer assim, teoricamente, os cartuchos não foram selecionados dentro de uma margem de 0,20 grains. Para nossa surpresa, né, o agrupamento ficou até melhor, porque basicamente essa seleção foi em cima de cartuchos pesados. E ele foi tomado horizontalmente ao longo de 3 colunas. Então ele está muito próximo, na minha análise aqui, ele pode ter ficado muito próximo no intervalo de 0,60 grains para um intervalo de 0,20 grains. Talvez se esses intervalos tivessem mais estreitos, nós obtivéssemos uma diferença maior. Nessa prova de conceito, a gente observou que, vamos dizer assim, o processo de pesagem
fazendo um ciclo, né, de apenas uma pesagem com intervalo de 0,20 grains. Talvez se a gente tivesse feito outro ciclo com um intervalo de 0,10 grains, essa mudança, né, fosse mais observável. Então a gente acredita que o resultado deu semelhante ou até melhor, devido que o número de ciclos foi insuficiente para você ter um resultado melhor. Então vale a pena aumentar o número de ciclos de tal forma que você consiga, vamos dizer assim, uma coluna com pesos basicamente iguais, né? Aqui nessa tabela nós temos um resumo, né, onde você vê que o diâmetro de cada agrupamento, né, do alvo 1, do alvo 2 e do alvo 3, deu aproximadamente aqui 37 milímetros a 40 milímetros, então muito próximo. E do alvo que a gente considerou a seleção de cartucho aleatória, ele deu 34 milímetros, que foi melhor do que a média, né, dos 3 alvos. E o motivo é basicamente isso. Talvez o número de ciclos de pesagem foi insuficiente, ou a faixa, né, escolhida também não foi estreita o suficiente para classificar uma diferença de comportamento. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero ver vocês no próximo vídeo e até a próxima.